Você está feliz com a sua vida neste exato momento? Muitas pessoas responderão que não, principalmente por causa de tudo o que tem acontecido no mundo. As dificuldades são reais: desemprego, doenças, conflitos na família, prejuízos financeiros e outras coisas mais. Porém, existe algo mais real do que as adversidades que passamos: o que Deus nos prometeu em sua palavra. Não estava conseguindo emprego em lugar nenhum. Fiz umas 10 entrevistas e nada. Aí, através das correntes, assinei um contrato semana passada. O valor do salário é triplicado do valor que eu ganhava. E são 6 horas, somente 6 horas. Não trabalho final de semana, não tinha trabalhado todo final de semana, não tinha tempo de vir à igreja às vezes. E agora eu estou... Valeu a pena? Valeu a pena. Eu tive muita dor no estômago. Eu fui no médico, achando que era dor de estômago, tudo. Cheguei lá, o médico apalpou e falou que era pedra na vesícula. Mas era uma dor horrível. Eu sentava, deitava, não tinha o que passasse. Tomava remédio, nada adiantava. Aí eu pensei, tá, mas eu tenho tratamento da água em casa. Comecei a tomar e determinar. Falei, não aceito. Como assim? Ontem eu estava bem, hoje eu estou assim. E uma semana com isso? Não aceito não. Do jeito que chegou, vai ter que sair. Fui no posto, pediram para bater uma ultrassonografia, mas passei pela consulta primeiro. A médica já tinha palpado, vi aquele pensamento de, vai doer? Falei, não vai doer, tá amarrado. Ela palpou tudo ali, apertou, que até para tocar doía. E não tinha mais nada. Eu falei, eu creio que eu estou curada. Saiu tudo. Saiu tudo, do jeito que chegou, saiu. Como você tem lidado com seus problemas no dia a dia? Esteja neste domingo na concentração de Fé e Milagres e participe do clamor dos 7 pastores. Deus é maior e Ele vai solucionar o que preciso for em seu favor. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Não Desista, mostrando para você que há sim uma solução, uma saída através da fé. Durante essa programação você terá a oportunidade de ver o que Deus tem feito na vida daqueles que têm colocado em prática a sua palavra, os seus conselhos. A vida é o resultado das escolhas e ações que todos nós determinamos e fazemos. Suas escolhas, suas atitudes determinam o resultado da sua vida. Portanto, se a sua vida não vai bem e você quer mudar de vida, eis aí a oportunidade para você. Desde já, nós queremos deixar a nossa central de atendimentos à sua disposição. O 3573-3500 é o número de WhatsApp. Você pode enviar sua mensagem agora. O DDD 11 é a Central Nacional de Atendimento e nós estaremos orientando você à luz da Palavra de Deus e também respondendo suas perguntas e te aconselhando o que você deve fazer a fim de mudar de vida. O mês de junho na Universal é o mês da prova. Deus disse, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E nós estamos então vivendo essa fé, pois se a palavra dele é realmente verdadeira, se o que está escrito acontece, então isso tem que se tornar realidade na vida daquele que crê. É assim que aconteceu com essa senhora. Vamos acompanhar, a gente já volta. Meu nome é Maria Alice, tenho 57 anos e hoje eu sou autônoma. Eu vim de um lar, antes de chegar na Igreja Universal, eu vim de um lar que era totalmente destruído por conta do meu pai ser alcoólatra. E como eles tiveram muitos filhos, tiveram 9 filhos, então chegou numa época que a minha mãe ela não tinha condições, né, de dar o sustento para o filho, porque meu pai ele não conseguia, né, por conta do vício que ele tinha. Então a minha mãe acabou entregando as 3 filhas maiores, né, que era eu e minhas 2 irmãs mais velhas, para famílias, né, para trabalho escravo, na verdade, né, porque a gente foi somente pelo alimento, né. Então, para mim foi muito marcante, assim, porque eu fiquei 5 anos nessa casa, até eu completar 13 anos, num trabalho escravo. Eu apanhava, né, dos donos, né, porque eu não sabia fazer o que era para fazer uma pessoa adulta, eu era uma criança, né, então era muito difícil, né, para mim.
E não era só isso, além disso, né, de ter que ter esse trabalho escravo, tudo, apanhar, o dono, né, da casa, ele me assediava, né, e me perseguia, e eu era uma criança, não entendia aquilo, e eu tinha pavor dele, tinha muito medo, assim, dele, eu não sabia o que fazer, né, e isso durou 5 anos, né, foi muito triste mesmo. E depois, com o passar do tempo, a minha irmã mais velha já estava com trabalho e ela veio lá e me tirou de lá. Me levou para Curitiba com ela e lá também comecei a trabalhar assim e tal, mas eu comecei a me envolver com amizades ruins, né? Então ali eu comecei também no vício do álcool. O meu pai era alcoólatra e eu comecei com 14 anos, eu já comecei no vício do álcool, né? E aí durou, né? Até os meus 19 anos, assim, bebendo muito, né? Eu acabei engravidando, né? Tendo um filho, porque nesse mundo que a gente vive, né? De vício, de baladas, coisas, né? A gente se perde totalmente, né? Então, a minha vida foi, nesse tempo, assim, uma vida totalmente destruída, né? E aí eu tive que, né? Criar meu filho sozinha, trabalhando, né, muito, e continuei, né, depois dei um tempinho, assim, com o vício, até meu filho nascer e tudo, depois eu continuei. Mas o meu fundo de poço mesmo foi quando eu estava namorando com um rapaz, na época, e por eu ter bebido muito e tal, então a gente brigou muito, e ele me bateu, e eu caí no chão, né, e comecei a sangrar lá, porque me machucou. Então, e aí a minha mãe, ela já estava indo para a igreja, né, na época. E aí ela falou assim para mim, olha, ou você vai para a igreja comigo, né, você começa a fazer uma corrente de libertação, ou você vai morrer dessa forma. Porque olha o teu estado como está. E ela falou isso para mim, eu ali alcoolizada, né. E eu nem entendi direito o que ela falou. Mas no outro dia, isso era num sábado, e daí no domingo, ela falou para mim, hoje tu vai comigo na igreja, porque você não pode mais continuar nessa situação, né? Então eu dei ouvido a ela e comecei a frequentar, né, a igreja. Comecei a vir e tal, e com o tempo eu vinha, mas continuava, né, no vício, vinha um tempo e tal. E até que daí eu comecei a entender, né, que eu tinha que fazer alguma coisa, né, para conseguir sair daquela vida que eu estava vivendo, né, que era uma vida totalmente de miséria, né. Quando se está no vício, assim, muitas vezes você acha que você não vai conseguir sair, né? Então, é muito difícil para conseguir, né? Você tem que ter muita força de vontade, né? Querer realmente, né? Mas aí, eu começando nas correntes, tudo, eu comecei, né, a dar ouvidos e comecei daí fazer a corrente, tudo, e fui me libertando, né? Me libertei do vício. Eu era doente também, eu tinha reumatismo no sangue. E aí, através das correntes, dos votos, né, com Deus, comecei a entender, né, sobre os votos, sobre o dízimo, né. Eu aprendi sobre o dízimo quando eu vi o pastor falando, né. Um dia eu vi ele falando, se você não devolve o que é de Deus, você está roubando de Deus, né, e a tua vida nunca vai mudar, né. Porque se você rouba, como é que a tua vida vai mudar, né. E aquilo mexeu muito comigo, né. Então eu comecei, o meu salário era uma miséria total. Mas a partir daquele momento eu comecei, né, a tirar o dízimo, né, e comecei a fazer votos com Deus também. E a minha vida começou a mudar a partir de ali, né. Então foi indo com o tempo, eu entendi que eu tinha que me batizar nas águas, né, me batizei nas águas. E ali foi um processo, né, tudo, e depois eu quis muito, né, o batismo com o Espírito Santo, né, fui buscar porque eu entendi, né, que sem o Espírito Santo eu não ia vencer, não tinha como, né. E eu provavelmente podia voltar para os vícios, né? Porque sem o Espírito Santo não tem como, né? A gente não tem força. Então, eu busquei o batismo com o Espírito Santo, recebi, né? Uma quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo, né? E dali em diante, né? Eu tive força para buscar, né? Então, sendo dizimista fiel sempre, né? Deus foi mudando, Deus foi transformando, né, a minha vida. E Deus, Ele me mostrou uma forma que eu ia ter o meu próprio sustento, né, sem uma dependência assim, de terceiros, né. Então, Ele me deu o dom, assim, um dom maravilhoso que é de fazer bolos e doces para festas, né. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer, né. Mas eu ainda estava pagando aluguel, né. Então, eu não aceitava essa situação, né, porque daí eu estava trabalhando bem e tudo.
estava com um salário bom, mas pagando aluguel ainda, né? Então eu não aceitava essa situação, né, de estar pagando aluguel. Então eu pensei, não, somente uma prova com Deus realmente é que vai mudar essa situação, né? Ou de outra forma não tem, né? Através de uma prova com Deus, sabe, Deus me deu condições de comprar a casa que eu pagava aluguel, né? É uma casa, é um sobrado, né? Uma casa boa. Eu morava ali, já fiquei 10 anos pagando aluguel ali. E eu determinei, eu falei, eu não vou sair daqui, essa casa vai ser minha. Só que as condições, né, não era assim, né? Aos meus olhos, aos olhos humanos, não tinha condições de comprar. E depois da prova eu liguei para eles e falei que eu queria comprar a casa, né? Eu só precisava saber qual o valor que seria a casa. Eles até demoraram para me responder, né? Porque eles não tinham intenção de vender, e até acho que se assustaram, né? Mas aí eles me passaram o valor. Deus abriu as portas, assim, de uma maneira grandiosa mesmo. E eu, depois de 4 meses que eu tinha feito essa prova com Deus, realmente, que eu fiquei na dependência dele mesmo, eu comprei a casa, né? Eu falei para eles das minhas condições, que seria, e eles aceitaram, né? E eu comprei a casa. Comprei minha casa, hoje eu vivo bem na minha casa, né? Já fiz melhorias, estou fazendo sempre melhorias, são duas moradias, né? Uma, inclusive, está alugada, então... Mas para mim, assim, o mais importante de tudo, realmente, foi o encontro com Deus, sabe? Foi isso que realmente, sabe, me fez ver, sabe? Eu me emociono porque a minha vida foi muito triste, sabe, né? Antes de conhecer a Deus. Foi de muita miséria, de doença, vício. Quando eu era viciada, era uma tristeza, uma angústia muito grande, porque eu não via nenhuma saída, né? Eu não via saída naquela época. Então, quando eu tive encontro com Deus, que eu tive aquela paz, né, grandiosa, assim, que eu vi que nada era impossível para Deus, né, que tudo era possível para Deus. E eu senti aquela paz, então, para mim, assim, foi muito emocionante, foi, assim, uma coisa grandiosa mesmo. Então, hoje, assim, eu vivo feliz, porque eu sei que o dia de amanhã pertence a Deus e não a mim. Então, tudo está nas mãos de Deus. E hoje eu glorifico a Deus, glorifico e agradeço à Igreja Universal por existir, porque salvou a minha vida e salvou, né, os meus familiares, que através de mim também, né, os meus familiares também, né, se converteram e tudo. Então, hoje eu agradeço muito a Deus e sou muito feliz. Livro de Malaquias, capítulo 3. A única vez no texto sagrado em que Deus desafiou o homem. Desafia a prová-lo. Na teoria, uma crença, mas nos fatos, o inverso daquilo que se professa. Não tem sido essa a realidade de muitos? Como saber se de fato a palavra de Deus é real ou apenas promessas vazias? Para isso, o próprio Deus apresenta a solução. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você aceita este desafio? Em junho, o mês da prova à palavra de Deus, em todos os templos da Universal. Como você pôde perceber, o início da vida não determina como ela vai terminar. A Maria Alice começou a sua vida numa situação muito difícil. Todos os problemas que ela enfrentou na sua família, pai alcoólatra, miséria, abuso, sofrimento. Mas isso não determinou o restante da sua vida. Quando ela conheceu a palavra que cura, que salva, que liberta, ela colocou à prova. Ela fez prova com Deus e hoje ela tem uma vida de qualidade. Essa vida de qualidade está a seu alcance. Você também pode colocar a palavra de Deus à prova. Foi ele que disse, está aqui escrito, provai-me, em Malaquias 3, capítulo 10. E se você tiver a coragem, a disposição de colocar a palavra dele à prova, você verá cumprir na sua vida o que está escrito. Tire o será. Tire o será. Ao invés de você pensar assim, será que isso é verdade? Pense assim, eu vou lá, eu vou provar essa palavra
e eu vou saber se essa palavra é verdadeira ou não. A oportunidade está chegando até você. Nesta quarta-feira, em todas as Universal, nós estaremos vivendo a Noite do Maná Escondido. Uma reunião única onde tratamos da fé inteligente, a fé que ensina como viver pela fé, a fé que nos abre os olhos à verdade da palavra de Deus. Deus não quer que você sofra. Deus não te criou para viver uma vida de humilhação, de desgraça, de sofrimento. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus não é uma imagem de dor, de sofrimento, de perda, de angústia. Longe disso. Deus é vida e vida com abundância. Em dado momento da reunião, nós vamos falar a respeito da prova e vamos ensinar você como colocar a palavra dele à prova. Se você assim fizer, você vai colher os frutos da sua fé. Você verá que o que está escrito é verdade. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. O dia todo teremos um assunto, um tema muito especial. Estamos tratando do novo nascimento. Às 7 e 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite, na noite do maná escondido. E outra coisa, traga a sua Bíblia, porque nós vamos mostrar na palavra de Deus que o que está escrito é verdade. Deus se revela ao ser humano através da sua palavra. Para você que mora em qualquer localidade aqui no estado de Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar. Ali você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos acompanha de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 20 horas, com o bispo Renato Cardoso. Bom, nós vamos agora acompanhar a história do Guinter e a sua esposa, como era a vida deles antes de terem um encontro com o Deus da Bíblia e como está sua vida hoje. Guinter, Sim, senhor. você, antes do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, como todas as pessoas chegam na igreja, né? Destruída, porque ninguém chega bem. Aqui a igreja é a última porta. Eu cresci num lar destruído. Meu pai é alcoólatra, já vem de uma maldição, né? O meu avô morreu de cirrose, bebia muito também, e meu pai é alcoólatra. Então, uma pessoa alcoólatra dentro de casa é destruição. Ele chegava em casa, ele vinha dos bar, quebrava tudo, brigava, batia. Eu cresci nesse lar, faltando as coisas. Às vezes não tinha luz, ele fazia gato para pegar, a gente tomava banho no gelado. Então, a vida destruída desde criança. Desde criança, daí com 12 anos, que daí a perturbação começou a entrar dentro de mim. Eu lembro que a minha mãe chorava de noite, que às vezes ele ia para o bar, arrumava a briga e ele vinha me chamar. Eu tenho 7 irmãos. 6 irmãos, na verdade, comigo é 7, eu sou o segundo mais velho. Ele não chamava o mais velho, mas ele já me chamava porque o diabo já agia em mim. Desde criança o diabo já agia em mim, então ele me chamava para ir arrumar briga com ele nos botecos, de madrugada, às vezes 2, 3 horas da manhã, minha mãe ficava chorando em casa e eu ia com ele arrumar briga. Então, com 12 anos, daí começou a minha vida a desandar. Daí ali com 12 eu comecei a me envolver já com bebidas, né? Com bebidas, com más amizades. Então, a minha vida foi de mal a pior. Foi de mal a pior a partir dos 12 anos. Fundo de poço. Fundo de poço foi quando eu fiquei foragido da justiça. Cheguei a ir para outro estado, a morar na rua. Eu cheguei a ser preso 2 vezes, né? Usei tudo que é tipo de droga, desde a maconha, tudo que dava uma onda, dava uma sensação de bem-estar, eu estava usando. Eu só não injetei na veia e o resto usei tudo. Então, meu fundo de poço foi o crack. Eu cheguei a ficar em situação de rua em outro estado, andei por 4 estados, cheguei a ficar em cidade, não tinha rumo e não tinha direção. E você, antes do Espírito Santo? A minha vida é totalmente destruída também. Eu bebia no serviço, cheguei a se relacionar com homem casado, fiquei 2 anos relacionada com homem casado, totalmente destruída. Destruída, um vazio. Eu ia para os bailes, chegava em casa com aquela sensação de vazio, mais que ali, todo mundo ali reunido, brincando, se divertindo, mas quando chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro, aquela choradeira, aquele vazio. Pior momento da sua vida? Pior momento é quando eu fui ameaçada de morte. Que em 2012 eu tive uma briga com meu cunhado, a gente acabou indo na mão,
Aí ele Saiu na mão com o cunhado? Saiu na mão. Ele me bateu, aí a gente começamos a bater, os dois brigando, e ele me ameaçou de morte. E ali naquele momento eu vi que eu precisava de Jesus, precisava voltar. Depois que chegou na igreja, Guinter, e entregou a vida a Jesus. Daí a minha vida foi transformada, né? Não demorou muito, porque eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu já tinha passado por outras denominações, religiões, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, eu botei dentro de mim, eu uso droga todo dia. Eu todo dia faço coisa errada, então agora eu vou todo dia para a igreja. E eu vou começar a praticar o que me ensinar. Então, com um mês na igreja, eu já me batizei nas águas. E ali a conversão já aconteceu, logo já recebi o Espírito Santo, com menos de 5 meses na igreja, e a minha vida começou a andar. Mas por quê? Porque eu me entreguei, eu não demorei. Assim como eu me entreguei para as coisas erradas lá fora rápido, para Deus também eu me entreguei rápido. Com a mesma intensidade que serviu o mal, passou a servir a Deus. Passei a servir Deus, e Deus começou a abençoar de maneira grandiosa. Eu até me surpreendi, porque de uma pessoa cheguei na igreja, morador de rua, cheguei na igreja com a roupa do corpo. Eu lembro que eu ia para a igreja, em Del Castilho, no Rio de Janeiro, e eu voltava, eu ia dormir debaixo da marquise, mas eu fiquei firme e na fé. Você falou que voltou. Sim. Então você já conhecia a fé e se afastou? Sim, minha mãe começou a ir para a igreja, eu tinha 6 anos de idade. Fiquei até os 18 anos. Aí eu queria aproveitar a vida. Aí foi para o mundo. Fui para o mundo. Foi conhecer o mundo. Fui conhecer o mundo. Foi bom? Horrível. Foi muito ruim. Ficou quanto tempo lá fora? No começo era tudo... Vinha tudo assim. Ilusão, né? Ilusão. E depois aí começou a tristeza, a angústia, a amargura. Voltou com quantos anos? Voltei com 24. 24 anos. Então ficou 6 anos aí fora no mundão. Sim. Voltou e entregou, decidiu entregar a vida para Jesus. Entreguei, decidi. Naquele momento, quando aconteceu aquilo, eu olhei para o céu e ainda falei, Senhor, se eu morrer agora, para onde vai a minha alma? E naquele momento ali eu falei, não, vou ter que voltar. Ali eu voltei, comecei a buscar, não foi fácil, porque vinha o diabo toda hora martelando na minha mente, você fez isso, você fez aquilo, mas eu perseverei, eu lutei, eu me batizei. Quanto tempo depois recebeu o Espírito Santo? Olha, acho que foi uns 2 anos. 2 anos lutando, para se entregar. A luta foi para se entregar. Foi para se entregar. Quando se entregou... Aí recebeu o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. E se conheceram na igreja, na fé. Na igreja. Então, quanto tempo casados? Entre junto e casados são 8 anos, 7 anos casados. 7 anos casados. Isso. Como é que é o casamento? Deixa eu perguntar para a mulher, que ela é mais direta. É uma benção. A gente tem luta, a gente tem guerra, a gente passa por lutas, mas a gente segura na mão e fala, vai dar certo. E Deus tem abençoado, tem nos guiado, e é uma benção. Quer dizer, depois do Espírito Santo, Deus acrescentou o casamento, que é o que faz formar a cruz, né? Você fez o seu relacionamento com Deus, a haste vertical da cruz, encontrou ela, os braços da cruz. O que Deus vem acrescentando às suas vidas após o Espírito Santo? Depois do Espírito Santo, Deus tem abençoado grandemente, né? Até eu falo com ela, às vezes, da onde Deus nos tirou, é só Deus mesmo, porque a gente tem visto a mão de Deus na nossa vida. Você morava na rua? Morava na rua, cheguei a ficar... E hoje, o que você tem? Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 empresas. Eu recentemente montei uma empresa para ela, uma loja para ela, e eu já tenho uma empresa desde 2017. Qual é o ramo? O ramo de prestação de serviço. Então, essa empresa eu tenho gerado oportunidade para várias famílias, né? A gente tem ajudado muitas famílias, dezenas de famílias, na verdade, a gente tem ajudado. Então, Deus tem nos prosperado. Hoje a gente tem um conforto, hoje a gente come o que a gente quiser. Outra hora eu não tinha o que comer dentro de casa. A gente passava dificuldade, às vezes, tomando banho gelado. Hoje, graças a Deus, a gente pode ir no mercado, a gente pode comprar o que a gente quiser. A gente pode sair daqui hoje, vamos no melhor restaurante. A gente tem essa condição, porque Deus nos deu essa condição. Hoje a gente tem uma filha, que vai fazer 2 anos agora, que é uma bênção de Deus, que a gente pode ir no mercado também, a gente pode falar, filha, e a gente pode ir lá dar o que a gente quiser para ela, porque Deus tem abençoado. Tem saúde? Tem saúde, acima de tudo, né? Tem paz? Tem paz. Tá aí, tá vendo? É isso que o Espírito Santo faz. Depois que você recebe o Espírito Santo, por isso que a gente fala tanto no Espírito Santo. O Espírito Santo é entrar no reino de Deus. Depois que você entra no reino de Deus, o próprio Deus vai acrescentando na sua vida. Acrescentou a vida dele uma esposa, acrescentou a vida dela um marido, lhes deu família, e vem prosperando o trabalho das mãos dele. Morava na rua,
Hoje ele tem onde morar, tem o que comer, tem a sua empresa, abriu a loja para ela. Olha só, Deus vai só acrescentando. É isso que nós falamos de obra de Deus. Essa é a maior obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, a transformação interior. A partir da transformação interior, as demais coisas, passo a passo, vão sendo acrescentadas. Amém? Deus abençoe, fiquem firmes até entrar no céu. Bem forte para Jesus. Assim como o Guinter e a Samanta hoje vivem uma vida de qualidade, há um antes e um depois da prova com Deus, o mesmo vai acontecer com você. Eu quero fazer uma oração em seu favor para que Deus te dê forças, para que nesta quarta-feira você esteja em uma universal. E você vai aprender como usar a fé inteligente, a fim de mudar a história da sua vida. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença, orando por todos os que participam desta programação e determinando pela fé que se cumpra a Tua palavra. Sim, o que está escrito tem que se tornar realidade na vida daquele que crê, daquele que coloca a Sua palavra à prova. Meu Pai, consagra esta água, eu te peço, e quando bebermos da mesma, recebamos do Senhor saúde física, espiritual e emocional. E essa pessoa tenha força, coragem para sair de casa e chegar à universal, para que então ela ouça a palavra, tenha contato com a tua palavra viva e mude de vida praticando o que o Senhor ensina. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga assim seja, graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, nesta noite de quarta-feira, a noite do maná escondido. Até lá. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira, uma noite mais que especial. Sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná, capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. Participe da noite do maná escondido. Nesta quarta-feira, 7 de junho, em todos os templos da Universal. Que o Espírito diz. Veja como é fácil assinar o Univervídeo. Aqui vai o passo a passo de como ter um conteúdo de qualidade no conforto da sua casa. No seu computador ou Smart TV, digite univervideo.com. Abra o aplicativo e clique em Assine Agora. Escolha o plano e o período mais adequado para você. Digite seu e-mail, senha e confirme sua senha. Insira o número do seu celular e digite o código SMS que será enviado para validar a sua conta. Agora é só efetuar o pagamento e aproveitar o conteúdo que tem poder.